E aí galera, hoje vamos falar sobre mais dois processadores de dinâmica, que são os expanders e os gates. Enquanto os compressores e limiters atuam nos picos do sinal, diminuindo ou cortando esses picos, os expanders e os gates atuam nas partes baixas do sinal. O que está baixo, eles diminuem mais ainda. Só que a diferença é que o expander é como se fosse um compressor, né? Ele vai diminuir, mas não vai cortar totalmente. E o gate, ele corta totalmente, né? O gate, a tradução já diz, né? É um portão que diz se o som vai passar ou não. Ou seja, se o som estiver abaixo do threshold, o gate está fechado. Quando o som passa do threshold, o gate abre deixando o som passar. Mesma coisa é o expander, sendo que o expander, esse portão não é fechado totalmente, né? Eu particularmente não uso tanto expanders e gates no estúdio. Uso bem mais no ao vivo, porque no estúdio eu prefiro limpar os vazamentos na hora da edição. Mas são ferramentas úteis que podem te ajudar em algum momento. Algum instrumento que esteja tocando ali de maneira muito rápida, né? Que não fique tão fácil de limpar na mão, você pode usar. Só precisa tomar cuidado para regular bem direitinho, né? Para não cortar nenhuma parte mais baixa do som. Então eu vou mostrar para vocês o uso deles aqui. Primeiro vamos falar do expander. O expander está para o compressor, né? Enquanto o gate está para o limiter. Então o expander, ele só vai diminuir ali o som mais baixo. Ele não vai cortar totalmente. Pode ver que aqui eu tenho o ratio, ó. Funciona do mesmo jeito do compressor, só que no compressor, o quanto a proporção aqui define o quanto ele vai diminuir do som mais alto, e no expander o quanto ele vai diminuir do som mais baixo. Ó, vou botar para tocar aqui para vocês verem de exemplo. Vocês podem observar que aqui no kick eu tenho vazamento de todas as peças da bateria, não só do kick. Aí aqui, ó, vou mostrar para vocês como ele funciona. Aqui, ó, funciona exatamente o contrário. No compressor, para ele atuar, a gente tem que baixar o threshold. Aqui, no caso, como ele vai trabalhar detectando os vazamentos do som, ele trabalha do threshold para baixo. Então aqui, com o meu threshold no máximo, ele vai cortar tudo, ó. Se eu aumentar o rate, ó, ele cortou o sinal todo. Então aqui, ó, eu vou aqui, ó, vou deixar vou aumentando aos poucos o threshold e o ratio, para vocês verem. Tá diminuindo aqui, ó, só que bem pouco, ó, porque o meu ratio tá baixo. Aumenta aqui, ó, um pouco, ó. Ele já diminui mais, ó. Percebe, ó? Quando eu mexo, ó, é como se fosse um portão aqui, ó. Eu vou deixando o portão mais estreito para o som passar. O som vai ficando mais difícil de passar daqui, ó. Sabe? E eu tenho o range. O que é o range? O range é quanto eu vou diminuir o som. Percebe, ó? Que à medida que eu vou aqui diminuindo o range, ó, ele vai voltando até som, ó. Se eu aumento muito o range, ó, o que passar do threshold, aqui, ó, ele vai diminuir aqui até menos 36, ó. Ele vai fechar até aqui, ó. Só que assim, ó, tô matando o som completamente. Aí, ó, posso diminuir mais meu rate, ó. Posso até aumentar um pouco o range. E aqui o ataque. E como no compressor, eu vou ter o ataque e o release também, né? Só que aqui, no caso, o ataque é o tempo que o gate vai abrir. Ou seja, quando o gate vai estar fechado,
quando o som chegar ali, no -12, passar do -12, o ataque e o release é o tempo que o expander vai abrir. Por exemplo, o threshold está aqui em -12,90. Quando o sinal atingir esse valor aqui, depois de 2,60 milissegundos ele abre. Percebe que se eu boto ataque muito lento, ele não vai abrir, ó. Vai perder bastante som. Eu tenho que trabalhar com um ataque bem rápido. Para quando o som chegar aqui, ele já abrir. E o release é o tempo que ele fecha. Se eu boto um release longo, ele tá aberto direto. Ele não vai fechar nunca. Só que se eu botar o release muito curto, matou completamente o som do bumbo. Então eu tenho que controlar isso aí. E aqui, ó, talvez eu esteja diminuindo demais aqui no range, ó. Vou aumentar um pouco aqui o release, ó, para deixar o bumbo tocar. E posso deixar o meu range por aqui, por exemplo. O vazamento, ele vai atrapalhar um pouco na mixagem, mas a gente tem que saber usar ele a nosso favor. Então, às vezes, ele nos atrapalha, mas às vezes ele nos ajuda. Então, a gente tem que ouvir, começar ali a mexer no som, ver se quando a gente tá equalizando, quando a gente tá comprimindo, se não tá vindo tanta coisa. Por exemplo, aqui no bumbo, ó, se eu não tenho o gate, quando eu aumentar essa frequência, ele vai acabar aumentando nas partes que o bumbo não toca também, né? Que aí vem os pratos, a caixa, e eu não quero isso. Por isso que eu tô usando o expander. Só que nesse caso, eu uso o expander mais na situação que eu falei, para uma atenuação mais leve, né? No caso ali de um violão, por exemplo, ali, para tirar o arranhado de dedo de uma nota para outra, para diminuir um pouquinho do som de nada. Uma respiração, sabe? Aí eu geralmente trabalho com range bem baixo, diminuindo ali no máximo uns 10 dB do sinal. E com um ratio bem leve, só para diminuir mesmo. Mas aqui nesse caso, do bumbo, eu prefiro usar um gate. Vou regular aqui o expander e mostrar para vocês depois o gate. Para vocês verem a diferença que aqui o expander, vou regular de um jeito que ele vai parecer um gate. A mesma coisa do compressor. Se eu boto o ratio do compressor no máximo, ele funciona como um limiter. Mesma coisa do expander. Ó. Que eu acho que tá legal, eu posso aumentar um pouco aqui o release, ó. Pra não ficar esse corte tão brusco. Aí, ó, percebe, ó. Agora sem o expander. Então, em alguns casos, pode ser bem útil. Eu não uso tanto. Às vezes eu nem boto nem gate nem expander. Aqui eu botei o expander para mostrar para vocês, mas eu preferiria usar o gate. Olha aqui o gate. O gate já não tem o ratio, só tem o range, ó, porque o ratio tá no máximo. Aqui, ó, pode ver aqui, ó. Vou abrir aqui o expander e o gate junto para vocês verem a diferença. Aqui, ó, no desenho. O expander deixa passar um pouco de som, ó. E o gate, ó, ele faz uma barreira aqui completa para o som que tá baixo não passar, né? Importante sempre lembrar disso. O compressor abaixa o som que já tá alto. E o gate e o expander abaixam mais ainda o som que já tá baixo. Ou seja, os vazamentos, né? Então vamos vendo aqui o gate pra gente ver. Vamos ouvir aqui o funcionamento do gate.
Vou botar um range aqui pra ele diminuir. Deixar esse ataque bem curto e aumentar aqui o release, ó. Aliás, diminuir o release. O release é o tempo que ele demora para fechar, então... Só que aqui, ó, como o gate, ele impede o som completamente, eu tenho o hold. O que seria o hold? Pensa no gate como um portão, né? Que é a tradução, na realidade, da palavra. Um portão que vai impedir de o som baixo passar. O ataque é o tempo que vai abrir esse portão. O release é o tempo que vai levar para fechar esse portão. E o hold seria o tempo que ele fica aberto. Então, o som passou dali do threshold. Aí demorou 2,55 milissegundos para abrir, o que é bem rápido. Aí esperou 49,8 milissegundos para começar a fechar. E depois levou 89,6 milissegundos para fechar completamente. Então, ó, eu vou mexendo aqui, ó, para vocês verem no hold, por exemplo. Ó. Já deixei ele aberto um pouco mais de tempo, ó. Se eu diminuo muito, ó, matei completamente o som do bumbo aí. Eu tenho que compensar aqui no release, ó. Pronto, é basicamente isso. Só tem que ter cuidado um pouco com o gate, assim, porque ele causa essa sonoridade aqui, né? A gente escuta ele abrindo e fechando, ó. Então, às vezes, isso pode atrapalhar. A gente sempre tem que prestar atenção, porque às vezes, por exemplo, aqui esse bumbo, ele tá mais reto, né? Mas se eu tenho, por exemplo, uma caixa, que eu vou ter as Ghost Notes, que são aquelas notas mais baixinhas da caixa, que não é o caso dessa música, e eu coloco um gate muito apertado, eu posso acabar matando aquilo que fazia parte da música. Então, eu tenho que ter cuidado na hora de regular o gate. Tem que ouvir as partes que estão mais baixinhas ali, que importam no sinal, né? Para poder regular esse threshold bem. Aqui, ó, eu acho, no meu gosto, ó, podia estar aqui, ó, um pouquinho mais, ó. Ó como aqui ficou mais suave. E o ataque, ó, se eu aumentar, eu perco a pancada do bumbo, ó. Então eu tenho que deixar ele bem lento mesmo. Para assim que o som passar do threshold, o gate já abre. Nesse caso, né? É isso, gente. É mixagem. Você tem que saber as ferramentas e você vai usando de acordo com sua necessidade. Estou mostrando para vocês a funcionalidade do gate, mas aí você aplica do seu modo aí. Poderia deixar esse corte mais suave aqui, ó. Aqui, ó, com um release rápido, olha como ficou. Matei completamente. Então, ó. Aqui, ó, com um release rápido, olha como ficou.
Matei completamente. Então, ó. Aqui eu acho que tá bom. Que a porta, ou seja, o gate abriu rápido. Passou um tempo aberto e fechou relativamente rápido também, né? Então é isso, gente. Hoje em dia, existem alguns plugins baseados em inteligência artificial que já conseguem isolar os sons de alguns instrumentos, né? Funcionam como um gate mais automático. Mas aqui, só com gate, você já consegue fazer muita coisa. Eu, particularmente aqui em estúdio, não é nem sempre que eu uso, mas eu utilizo muito isso mais no ao vivo, né? Em sonorização, aí já fica para outro curso. É isso, em bateria eu uso bem mais o gate do que o expander, mas é raro eu usar expander, mas fica aí a ferramenta para vocês usarem quando acharem que é necessário. Vamos ver na caixa aqui, já deixei ele ir. Na caixa é um pouco mais complicado porque o microfone da caixa está muito próximo do chimbal, né? É difícil eu eliminar muito o chimbal daqui, é quase impossível na real. Mas aqui ó, seu aqui ó. Se eu aumento o release, vem bastante chimbal. Só que também, ó, se eu deixo o release muito curto, acabei com o som da caixa. Então, não adianta. A gente tem que conviver com esse vazamento, como eu falei, né? O vazamento faz parte. Até porque a gente não vai ouvir nada solado, né? A gente vai ouvir em conjunto. Aqui eu tô fazendo para mostrar para vocês. Já é alguma coisa, já ajudou. Na real, na hora de regular o gate, eu geralmente eu regulo mais com instrumento solado mesmo. Mas assim, às vezes tá cortando demais, mas ali na soma fica de boa. Então eu faço a regulagem fina com ele solado e depois escuto no conjunto, né? Aqui no caso dessa música, no tom, nem precisei botar, né? Porque a gravação já veio limpa aqui, já fizeram uma edição, ó. Você já pode ver que o tom só toca aqui. Então é basicamente isso, só usei mesmo no bumbo e na caixa. Mas vou exemplificar para vocês em alguns outros elementos. Ah, coisa importante, eu gosto de usar o expander ou o gate antes de todo mundo. O compressor, às vezes eu coloco antes do EQ, às vezes eu coloco depois. Como eu falei, às vezes, normalmente eu coloco um equalizador antes, um compressor e outro equalizador depois. Porque o compressor acaba mudando o timbre também, né? Diminui algumas frequências, realça outras, porque ele mexe na dinâmica do som. E o expander, como ele vai cortar ali o som, vai limpar, eu faço essa limpeza antes de equalizar, antes de comprimir, antes de tudo. Então é isso, gente. Aqui nessa música, só vi necessidade de usar mesmo na bateria, né? Mas como eu falei, aqui nessa música, só vi necessidade de usar aqui no bumbo e na caixa, né?
que ela tá muito bem gravada, então não tem um ruído na guitarra, nem nada disso. Mas eu poderia usar para remover algum ruído na guitarra, ou até para remover alguma respiração em excesso da voz. Nesse caso eu prefiro remover na mão, né? Mas dependendo se aquilo for muito excessivo, posso usar um expander para diminuir um pouco. Então a ferramenta é essa, vocês vão vendo a necessidade de usar. Agora vou mostrar para vocês a bateria toda com os gates e sem os gates. Ó. Principalmente nessa parte, ó, a gente nota uma diferença. Eu vou lupear aqui para vocês. Principalmente nessa parte, ó, a gente nota uma diferença. Eu vou lupear aqui para vocês. Com os gates. Agora eu vou desligar. Então é isso, gente. Os expanders e gates são bem simples, né? E não é toda hora que a gente vai estar usando. Mas é muito importante a gente entender como funciona, porque ele pode salvar ou destruir uma mixagem, né? Às vezes ali, dependendo, o vazamento colabora na nossa mixagem, mas às vezes ele pode atrapalhar, né? Porque a gente aumenta ali o volume, pode dar um cancelamento em alguma frequência. A gente usa muito também quando a gente mixa gravações ao vivo, é fundamental. Então é isso, gente. Se gostou, deixa um like e se inscreve no nosso canal. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Valeu, falou e até a próxima.